A novela envolvendo a soltura do traficante André do Rap continuou durante todo o final de semana e atualizo aqui os mais novos capítulos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reverteu apenas 8 horas depois uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello e mandou prender o traficante André do Rap, um dos chefes do PCC. André do Rap estava preso na penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, e deixou a prisão no sábado. Agora, segundo a Polícia Civil de São Paulo, o traficante está foragido. A decisão de Fux piorou ainda mais o clima no STF. Marco Aurélio disse que Fux está se arvorando a ser um censor dos demais membros da corte e que todos os ministros devem ter o mesmo papel no STF. O relator do habeas corpus, Marco Aurélio, disse que estuda levar a análise do caso ao plenário. Não há data para que isso aconteça, mas pedidos de habeas corpus costumam ter preferência na pauta das sessões. Solto, o líder do PCC havia se comprometido a ir para casa. Ele chegou a fornecer à justiça um endereço no Guarujá, no litoral paulista, mas não foi, é claro, o que aconteceu. Policiais e membros do Ministério Público de São Paulo dizem que André do Rap não está mais no Brasil. E para falarmos mais a respeito disso, da situação agora desse traficante foragido, conversa conosco agora aqui em Os Pingos nos Is, o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que é promotor do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, que tem uma longa atuação, uma longa história aí na luta contra o crime organizado, especialmente no enfrentamento a essa facção, o PCC. Promotor, boa noite, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês aí do Pingo nos Is. Pois não. Bom, promotor, como o senhor recebeu essa notícia da decisão do ministro Marco Aurélio Mello? De alguma forma isso foi um desprestígio, um desrespeito ao trabalho que investigadores como o senhor desenvolvem já há tantos anos contra o PCC, promotor? Olha, com todo o respeito à decisão do ministro Marco Aurélio, eu recebi essa notícia na sexta-feira com surpresa e indignação, né? Eu realmente fiquei absolutamente surpreso, né? Um acusado com mais de 25 anos de condenação para cumprir e posto em liberdade através de 2 HCs. Então a palavra é essa, é indignação. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Promotor, obrigada pela presença. Eu queria perguntar ao senhor, primeiramente, se o senhor é favorável, né, à prisão após a segunda condenação e se caso o STF não tivesse alterado o entendimento, se o André do Rap ainda estaria preso. Com certeza, eu sou favorável à prisão em segunda instância. O Brasil é dos pouquíssimos países, né, que tem uma justiça praticamente com 4 níveis, né? A primeira instância, depois temos os TRFs, temos o STJ e temos o STF. Então, se tivéssemos já uma certeza de prisão em segunda instância, com certeza o André do Rap estaria preso, né? Que é o lugar dele mesmo. É um indivíduo que já tem uma culpa formada, que já tem uma decisão que foi analisada por um órgão colegiado, né? Então, assim, realmente causa perplexidade essa liberação. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Promotor, a lei prevê, então, a revisão de uma prisão preventiva em 90 dias, né? Faltou do Ministério Público ou do juízo de primeira instância a requisição da renovação desta prisão preventiva? Bom, em primeiro lugar, eu vou ter esclarecido que eu não sou promotor original do caso. Eu atuo em outros processos dessa organização criminosa PCC. Esse caso, como é tráfico internacional, estava na Justiça Federal de Santos e a cargo do MPF, Federal. Mas eu acho que não é o caso, viu, Fiuza, de se encontrar culpados agora, e parece que é uma instituição jogando a responsabilidade para outra. A lei, ela foi mal formulada na minha modesta concepção. Isso foi uma armadilha que foi colocada no projeto original da lei anticrime, e só serve para o criminoso, né? Nós temos aí tribunais que estão abarrotados de processos para serem julgados, né? E a cada 90 dias agora precisa se renovar essa manutenção da prisão. A lei é tão mal redigida que, inclusive, no parágrafo único do artigo 316, ele sequer tem a previsão de manifestação do Ministério Público para essa renovação, né? É um ato de ofício do juiz ou do tribunal.
Então, mas eu acho que não seria a hora de se procurar culpados aí, até porque o entendimento do STJ não é o mesmo, né, do que o ministro Marco Aurélio vem proferindo. Nós já tínhamos uma decisão, nesse caso do André do Rep, proferida dia 20 de junho de 2020, né, há pouco mais aí de 3 meses, né, na verdade nós ultrapassou 20 dias de prazo, uma decisão bastante recente condenando a 10 anos de reclusão. Então, nessa decisão, o relator, o desembargador relator, ele renovou com muita propriedade a necessidade de prisão preventiva do André do Rep. Então, não estamos falando aí de réus que estão há anos aguardando julgamento, ou mesmo sem denúncia, sem culpa formada. Nós estamos falando de um acusado que já tem condenações, uma a 15 anos de reclusão e outra agora, em segunda instância, a 10 anos de reclusão. Então, eu acho que, embora a lei tenha essa previsão de que o juiz de ofício, sem provocação das partes, deva fazer essa revisão, é preciso se observar, o Fiuza, o princípio da razoabilidade, né? Existe razoabilidade, quer dizer, você ultrapassar 20 dias no prazo causou ou causaria algum constrangimento ilegal para esse acusado? Essa é a pergunta que devemos fazer e não achamos os culpados aí para esse pedido de prorrogação. Augusto. Promotor, antes de fazer a pergunta, só para dirimir uma dúvida, era prisão preventiva ou provisória? Olha, na verdade, quando a gente fala em prisão preventiva ou prisão provisória, é a mesma coisa. São provisórias, são prisões cautelares, né? É aquela que não é decorrente da decisão transitada e julgada. Porque esses acusados, principalmente os de maior poder aquisitivo, eles manejam uma série de recursos, né? E podem chegar até o STF, até a 4ª instância, como eu já manifestei anteriormente. Quer dizer, pode chamar de provisória, preventiva, não está errado. Agora a pergunta, promotor. Cada caso tem que ser examinado. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Cada caso tem que ser examinado aí pelo juiz ou pelo ministro que vai conceder ou não o habeas corpus, levando em conta a figura a ser julgada também, os autos ali dos processos, o prontuário, enfim, do criminoso. Esse criminoso é um indivíduo de alta periculosidade. Isso daí não é levado em conta nesse tipo de julgamento de habeas corpus? Olha, é levado e precisa ser levado em conta, Augusto. A verdade, como eu disse, o direito, ele depende de uma interpretação que é sistemática, né? Não é a mera interpretação literal de um parágrafo isolado dentro do Código de Processo Penal. É preciso levar, sim, em consideração a periculosidade do agente, é preciso levar em consideração se ele já estava foragido, como é o caso dos autos, em que esse indivíduo ficou mais de 5 anos foragido, portanto, não era alguém que se apresentava espontaneamente à justiça, já havia indicativos de que iria fugir novamente, não é? E também a garantia da ordem pública, ela fica muito abalada, porque nós estamos falando aí de um tráfico internacional de mais de 4 toneladas de cocaína para a Europa. E isso em consórcio com máfias italianas, né? Quer dizer, que indica ainda mais a necessidade de custódia cautelar, de prisão preventiva desse indivíduo. Ô promotor, e imagino que várias das informações relativas ao caso sejam sigilosas, e o senhor mesmo já esclareceu aqui que não é o promotor desse caso, né? Mas o senhor tem uma atuação já de longa data contra o PCC. Queria saber do ponto de vista do senhor quais são as chances agora de recaptura desse bandido e que atualizações o senhor tem? Já se sabe exatamente como foi essa fuga, para onde seria? Que detalhes o senhor tem, promotor? Eu queria esclarecer primeiro que não houve foi divulgado na mídia que a polícia perseguiu ou seguiu o André do Rep até Maringá e o viu ingressando numa aeronave, então nada disso ocorreu. O André do Rep, nós recebemos essa informação da soltura dele, da concessão do HC, na sexta-feira pela manhã. E de lá até o sábado à noite nós estamos tentando reverter essa situação. Inclusive na minha área de atuação, tentamos na Justiça Estadual e outro processo que ele responde aqui, também a decretação da preventiva, mas na sexta-noite foi negado. Então, no sábado de manhã, ele foi colocado em liberdade. Nós tínhamos informes de inteligência, né, que ele iria para o Paraná e possivelmente para Maringá.
mas não é que ele foi seguido até lá, veja, ele saiu solto, né? Ele saiu com alvará de soltura do Supremo Tribunal Federal e acompanhado do seu advogado. Então, de lá para cá, quando nós tivemos notícia da revogação, da cassação da liminar pelo ministro Fux, aí entramos em contato com autoridades, não só aqui do estado de São Paulo, policiais, né, para ver se ele já estava na Baixada Santista, a gente já sabia que não estava, mas também com autoridades da Polícia do Paraná e da Polícia Federal para tentar localizá-lo. Isso está ocorrendo até agora. Né? Infelizmente, é a crônica da morte anunciada, não é verdade? Nós sabíamos que esse indivíduo, se posto em liberdade, ele iria se evadir aqui, possivelmente do Brasil, até porque não há que se esperar que ele fique aguardando a confirmação de condenação de mais de 25 anos de reclusão. Né? Ana Paula. Promotor, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha das leis no Brasil em relação a esses o Código Penal, as saidinhas, 1/6 da pena em liberdade. Queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Olha, eu acho que Promotor, dá um instantinho, Brasil, Augusto quer complementar a pergunta ainda em cima disso que a Ana Paula falou. Diga, Augusto. Aproveitar o que a Ana falou, o que deveria mudar na legislação para que isso não acontecesse mais? Olha, o crime, ele precisa não compensar para o criminoso. Né? E hoje a gente tem visto cada vez mais o poderio dessas organizações criminosas, como é o caso do PCC, por exemplo, do qual o André do Rep é integrante. Eu, na minha modesta opinião, integrante de organização criminosa não deveria ter direito a benefício algum, né? Seja de saída temporária, seja de progressão de pena, porque isso estimula com que o indivíduo preso, né, como nós já conhecemos, casos de Marcola e outros, continue a cometer crime e ir atrás das grades, porque o benefício deles não é interrompido, né, por esses crimes. Então, eu imagino e acho, né, que o sentimento da maioria da população, não só de nós, que somos operadores do direito, que a legislação é muito leniente com esses tipos de criminosos. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Promotor, sem querer embaraçá-lo, perguntando só em tese, tá? Sem compromisso, o que o senhor achou da decisão do presidente do STF, ministro Luiz Fux, cassando a decisão do ministro Marco Aurélio? Isso ensejou uma grande polêmica. Repito, em tese, o que o senhor achou dessa decisão? Olha, eu tive acesso às duas decisões, a do ministro Marco Aurélio, que concedeu o HC, depois, após o recurso da Procuradoria-Geral da República, da decisão do ministro Fux. Eu achei uma decisão primorosa, né? Uma opinião pessoal minha, ele tinha todo o direito, como presidente da Corte, né, de se manifestar nesse caso, e nós temos outros problemas aí. Me parece que, na origem, não seria, isso está sendo averiguado, o ministro Marco Aurélio o juiz competente para esse caso. Já houve divulgação na imprensa hoje que a ministra Rosa Weber estaria preventa, ou seja, todos os casos envolvendo réus na Operação Oversea, que é justamente essa em que o André do Rep é acusado, seriam de competência por prevenção da juíza da ministra Rosa Weber, e não do ministro Marco Aurélio. Né? Então isso precisa ser também bem analisado. Eu acho que isso só vai resolver quando for levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante que decisões desse quilate sejam proferidas pelo plenário do Tribunal Supremo, né, e que todo o país saiba da posição de cada ministro. Não pode ficar na mão de uma decisão unilateral, de uma liminar de um ministro, e depois ela acaba podendo ser cassada, mas na prática ela não tem efeitos, porque o acusado já fugiu. Muito bem, esse é o promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Promotor, mais uma vez, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, que não é de hoje, já de há muito tempo nessa luta contra o crime organizado. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Uma boa noite, boa semana por aí. Eu que agradeço, uma boa noite a todos vocês aí da bancada.